Olá pessoal, tudo bem? Começa agora mais um X da Questão ao vivo pela TV Câmara São José do Rio Preto. E você pode participar com a gente enviando a sua mensagem para o nosso WhatsApp. O número está aí na tela, é o 991637905. E temos também o telefone aqui da redação da TV Câmara, 32147766, e o nosso e-mail gama@riopreto.sp.leg.br. E estamos ao vivo também pelas nossas redes sociais, lá no Facebook, Câmara Municipal de São José do Rio Preto, e também no YouTube, TV Câmara de São José do Rio Preto. Bom, e no programa de hoje vamos falar sobre saneamento, porque, olha só, Rio Preto aparece em primeiro lugar naquele tradicional ranking de saneamento do Instituto Trata Brasil, né? Rio Preto, que no ranking passado estava em 9º lugar, subiu 8 posições, e no ranking divulgado nesta segunda-feira aparece em primeiro lugar, e isso pela primeira vez, né? E Rio Preto também conseguiu outro feito, que foi nota máxima em todos os quesitos analisados, como alcance de usuários, tratamento de esgoto, índice de perdas e tudo mais. Mas sobre isso, para falar sobre essa boa notícia, recebo aqui o superintendente do SEMAI, o Nicanor Batista Júnior. Nicanor, obrigado, parabéns aí pelo uma conquista e tanto, né? E o que significa esse primeiro lugar nesse ranking nacional pro SEMAI? Bom, eu acho que significa muito para a cidade de São José do Rio Preto, para o município de São José do Rio Preto. Para nós que estamos ali no dia a dia, significa um reconhecimento do comprometimento dos servidores, da sensibilidade dos gestores, principalmente do prefeito Edinho Araújo, que criou o SEMAI e nos apoia em todas as nossas ações. Quando a gente tem um sucesso desse, a gente tem que compartilhar com todos. Ninguém faz nada sozinho. A gestão é a cabeça, mas o corpo são os servidores, são os parceiros, são os colaboradores, inclusive os usuários. O nosso trabalho de interação nas redes sociais do SEMAI com os nossos usuários também nos dá um feedback muito grande. Isso nos possibilita ver aonde que estamos acertando e naquilo que estamos não errando, mas que precisamos melhorar. Então a gente tem uma autocrítica muito grande, a gente ouve o usuário e procura melhorar cada dia o nosso serviço. Ô Nicanor, o que o Instituto Trata Brasil leva em consideração para elaborar esse ranking? Quais são esses quesitos? Detalha para a gente isso. Todos os serviços de água e esgoto do Brasil, todos, têm que todos os anos encaminhar para o Ministério das Cidades, para o Sistema Nacional de Informação de Saneamento, que é da Secretaria Nacional de Saneamento, os valores de como você está operando o sistema. Então, quanto que é a tarifa, quantos usuários, qual o investimento que você fez no ano, quanto que é a perda física, quanto que é a perda comercial. Enfim, nós temos que encaminhar esses dados. O SNINS, o Sistema Nacional, faz auditoria disso, analisa e publica esses resultados. Ele não faz ranqueamento. O Ministério não faz o ranqueamento. Quem faz o ranqueamento são os institutos, são as ONGs. E o Instituto Trata Brasil hoje é considerado o com maior credibilidade. E ele todos os anos faz esse ranqueamento. Então o Rio Preto já teve em 3º, já teve em 7º, já teve em 14º, o último nós estávamos em 9º. Então, essa é a forma que o Trata Brasil, de posse das informações publicadas no anuário do Sistema Nacional de Saneamento, esses dados que nós estamos em primeiro lugar, eles são de 2021, eles são esses dados não são do ano passado. Do ano passado, ainda vão ser analisados em 23. Então, é publicado. É isso mesmo. Então, a gente sabe que tem um ano de defasagem, mas isso é importante. Sim. Se a gente cresceu,
Agora é manter a excelência no serviço e continuar entre os primeiros. Manter no topo é uma situação bem que exige mais energia. Difícil chegar, mas ficar é mais difícil. Porque a gente é agora a cidade a ser alcançada. E então as outras cidades também investem, as outras cidades procuram melhorar o serviço, mas a gente tem assim uma expectativa muito boa que a gente vai se manter entre os melhores. E o legal desse ranking é que ele não analisa só órgão público ou só empresa privada, é tudo, né? Então, quer dizer, o SEMAI agora é referência de modelo de gestão de água. Exatamente. Eu sempre digo o seguinte, o importante é uma boa gestão, seja ela pública, municipal, estadual, seja ela privada, é a gestão bem feita que garante a qualidade e a excelência no serviço. E a gente tem trabalhado dessa forma, procurar o melhor atendimento para a população. Muito bom. Bom, indicador de atendimento de água, 100% está aqui no ranking. O tratamento de esgoto que ele põe 93,93, é isso mesmo, Nicanor? Exatamente. Nós ainda... O que falta tratar de esgoto em Rio Preto? O distrito de Talhado, a região que fica a jusante da estação. O que vai acontecer nessa semana? Em comemoração aí até dia 22, Dia da Água, nós vamos estar colocando em operação uma elevatória que capta o esgoto daquela região do distrito Talhado e reverte ele para a estação de tratamento. A partir desse momento, nós estamos habilitados a tratar 100% do esgoto de São José do Rio Preto. Esse sistema de talhado, no TAC que foi feito no primeiro gestão do prefeito Edinho Araújo, foi feito um TAC, que a gente tinha que tratar o esgoto nos próximos anos. E naquele TAC foi deixado o distrito de Talhado fora, aquela região. E a gente, na época, além de fazer o investimento na ET, a gente fez um interceptor. Eu me lembro que a gente construiu um interceptor ligando o distrito Talhado até a foz do córrego Talhado no Rio Preto, que ali já estava previsto, então, a execução dessa elevatória de esgoto e uma linha de recalque de aproximadamente 8 quilômetros para reverter esse esgoto daquela região. A gente não sabe por quê, mas esse projeto ficou parado de 2012 e quando a gente retornou, a gente deparou com essa situação e aí a gente correu atrás para liberação de verba, para fazer a licitação. Isso é uma obra difícil, porque é uma obra executada dentro de APP, maioria do trecho dentro de brejo, a área brejosa exige cuidados, exige equipamentos. E, felizmente, graças a esse trabalho, a gente chega em 2022 nessa condição de poder universalizar o tratamento de esgoto em São José do Rio Preto. Então, dia 22 inaugura, está tudo pronto praticamente. Está tudo pronto. Tem umas imagens da estação de tratamento de esgoto aí, pedir só para ilustrar aí para o Israel jogar para a gente. Queria que o senhor falasse também desse indicador de perdas, 20% é bem abaixo do índice do marco do saneamento, né, que acho que é 25%, né, aceitável. Veja bem, o marco regulatório, ele estabeleceu metas para 2033. Nós já atingimos essa meta, nós estamos bem abaixo dessa meta. E é interessante esse índice, eu acho que é um dos mais importantes, que nos ranqueia bem. Porque à medida que você reduz as perdas, você reduz a necessidade de investimento na produção de água. Quanto menor perda, menos investimento na produção, menor tarifa. Hoje, nós temos uma perda que ela deve ser dividida em duas situações. Uma são as perdas físicas, aquelas que efetivamente há um vazamento num cano, há um vazamento numa adutora, há um vazamento num reservatório, na estação de tratamento de água. Enfim, é uma perda física, ela ocorre no sistema de distribuição, de reservação e de adução. E existe uma perda comercial,
que é a perda da submedição de equipamentos velhos e também do famoso gato, que é a fraude. O pessoal faz o gato e frauda. Então, essa somatória, físicas e comerciais, é que dá efetivamente esses 20%. A gente tem assim uma expectativa que as físicas estão em torno de 12%, 13% e as perdas comerciais entre 8% e 7%. A gente tem um programa permanente de combate às perdas, tanto físicas quanto comerciais. E a gente tem tido excelentes resultados nisso, porque quando, em 2016, 2017, quando nós entramos, essas perdas eram da ordem de 33%. Eu lembro. Então, a gente conseguiu, devagarzinho, ano a ano, programas permanentes. O pessoal trabalha à noite para combater isso, porque não acha perda durante o dia, porque tem barulho. O geofone é um aparelho de ultrassom e ele precisa de silêncio para detectar os pontos onde que tem vazamento. Mas, graças a uma equipe que usa muita inteligência, a gente consegue hoje verificar que em determinado bairro, mesmo na madrugada, o reservatório abaixa. E a gente tem o medidor lá. Por que nesse horário, que não tem consumo nas casas, está abaixando, está consumindo? Aí você começa a fazer uma busca, uma bateria de funcionários lá à noite, procurando onde que uma caça ao tesouro às avessas. Caça ao tesouro, é mais ou menos isso. E tem tido excelentes resultados. Inclusive, de vez em quando, um conhecido me liga, o que essa turma do SEMAI está fazendo de madrugada aqui? Até preocupado com a segurança do bairro, que é natural, a gente sabe aí mas o SEMAI faz esse trabalho é importante ser feito a partir das 10 até às 6 da manhã. Das 20 primeiras cidades do ranking, Rio Preto esse índice só é melhor no segundo colocado, que é Santos, com 15,94. Todas as outras aí, 24, 25, tarará. O Nicanor, investimento, ele põe aqui que o SEMAI investiu de 2017 a 2021 292 milhões de reais, é isso mesmo? Exatamente. Então, você está falando de que ano a que ano? 2017 a 2021. Que ele põe o aqui. nosso período. São 5 anos. O certo? 5. Hoje, para você ter ideia, o nosso orçamento de 2022, se a gente multiplicar ele por 5 anos, ele dá 1,5 bilhão. Se você pegar 1,5 bilhão, 20% disso é exatamente o que nós investimos. Nós temos regularmente, todo ano, investido entre 18% e 25%. Isso nos dá essa condição de capacidade de investimento. Então, quando você solicita um empréstimo, um financiamento, esse é um item que é analisado. Esse município tem capacidade para investir, esse município tem capacidade para amortizar essa dívida. Então, nós temos esse item que pesa bastante na nossa classificação. O senhor estava me falando que o segredo é investir, boa gestão e querer investir, porque obra enterrada tem a de gestor aí que não gosta, né? É mais fácil aparecer a parte de asfalto, iluminação pública, mesmo atividades sociais, tipo esporte, transporte coletivo é outro que dá tem bastante tangível, visibilidade. O sistema de saneamento, as pessoas só percebem quando falta. Quando a pessoa chega na sua casa, abre a torneira e não tem água para lavar a mão, não tem água no chuveiro para tomar banho, ela vai reclamar. Mas quando isso ocorre naturalmente, abri, está lá. Então não é muito, mas isso é muito importante na saúde das pessoas. Ter água com qualidade, ter água tratada, um esgoto recolhido, afastado, tratado e lançado adequadamente no meio ambiente é fundamental para a saúde das pessoas, para a qualidade de vida das pessoas e para a qualidade do meio ambiente. Muito bom. Queria que o senhor falasse um pouquinho da reforma da estação que foi anunciada agora, uma revitalização. Isso já não tinha sido anunciado? Não passou por uma reforma lá já? Nós fizemos, em 2018, 2019, nós lançamos
para reforma estrutural, reestruturar, refazer. A ETA apresentava muitos vazamentos, o sistema hidráulico era um sistema ultrapassado, parte de bomba... Deixa eu só interromper o senhor um pouquinho, parece que deu algum probleminha aí no microfone do senhor, o pessoal, os técnicos estão vendo aqui. Alô, alô? Voltou? Voltou, vamos lá. Muito bem, então, o que foi feito a partir de 18, 19? Foi feita a reestruturação, consertamos todos os tanques, fizemos tanques novos, parte estrutural mesmo, fundação, estrutura, refizemos a ETA praticamente, trocamos toda a tubulação, trocamos todo o maquinário, bombas, motores, quadros de comando, automatização, tudo isso foi trocado. Então é uma ETA nova, e isso demorou 4 anos, um investimento de aproximadamente 45 milhões, que possibilitou, nesse momento, aumentar a capacidade de produção da água de 450 litros para 750 litros. Isso foi entregue recentemente. Só que nessa etapa da obra, a gente procurou corrigir os problemas estruturais e modernização. O que lançamos agora recentemente foi o retrofit, que é um prédio tombado, um prédio histórico de São José do Rio Preto, que faz parte da vida dos riopretenses. Cartão postal ali, cartão né? Postal, junto com aerador, que chama aquele. Aerador, que é uma fonte. Então, agora nós vamos fazer o quê? A parte urbanística, a parte arquitetônica, deixar bonita, deixar a ET Palácio das Águas com a mesma visão que se tinha nos anos 50, que ela foi inaugurada em 55. Então, a gente vai retomar isso, vai devolver à população aquelas características e aquela beleza, e possibilitar que a população volte a visitar, que as crianças voltem a visitar esse cartão postal de Rio Preto, como tem acontecido aqui no mercado municipal. É essa a nossa proposta com esse projeto do retrofit, onde nós vamos investir aproximadamente 5 milhões de reais. Que cor que é a original lá? Azul? É um azul. Azul, é um né? azul. Questão da represa, né? A gente teve um ano com muita chuva aí, o vertedouro ali toda hora transbordando. Esse ano está descartado? Veja bem... Qualquer problema aí de racionamento ou é cedo para dizer ainda? Eu acredito sempre que a gente consiga atravessar mais um ano aí nessa situação de não racionamento. Claro que contamos com a colaboração da população, principalmente nos meses de seca, que se estende de julho até novembro. Se a população colabora nesse período, com certeza nós não vamos ter racionamento. Agora, tudo depende um pouco da boa vontade da natureza. Esse ano nós estamos tendo muita chuva, mas nós estamos na estação chuvosa, Sim. que encerra agora março, e nós precisamos de chuva pelo menos até junho. Se tivermos chuva até junho, regular, o que acontece na média, com certeza nós não vamos ter necessidade de fazer nenhuma política de racionamento. Não poderia aumentar a capacidade de armazenamento da represa? Ou tirando o fundo, ou aumentando o vertedouro ali? Essa é uma discussão importante, as pessoas me perguntam muito. A área da nossa represa ela é pequena, em termos de volume reservado. Mesmo com o desassoreamento, que nós já estamos aí finalizando a parte dos documentos necessários à licitação, você aumenta aí 50, 60 mil metros cúbicos. A gente capta ali, isso daí dá para 10, 15 dias de abastecimento. Não dá mais do que isso. A gente, na época da seca, tirar toda a água disponível, vai secar o Rio Preto, para a jusante do vertedouro ali do Palácio das Águas. Isso não é possível. Nós temos que manter o rio vivo. Toda a barragem, toda a represa, ela tem essa responsabilidade de disponibilizar um volume mínimo, que é o Q710, para que o rio se mantenha vivo. Então, o nosso lago e a nossa captação é a captação de passagem, ou seja, se tivermos água nas nascentes, nos contribuintes do Rio Preto, a gente tem água disponível para fazer o tratamento. Senão, nós temos que reduzir o tratamento, que é o que tem acontecido nos últimos anos.
Nessa época a gente consegue tratar mais de 500, 600 litros por segundo. Na época da estiagem a gente abaixa isso para 300, 280 e trabalha mais os poços. Por isso que também temos os poços profundos e os poços do Bauru. Bauru. Falando em poço profundo, inaugurou recentemente mais um poço para captar do aquífero Guarani lá. Veja bem, nós inauguramos há 1 ano e meio, 2 atrás, o do Palestra. Isso deu um suporte muito bom na região norte, que é a região que está crescendo mais. Então, nós priorizamos ele primeiro. Estamos em construção, mais um aqui na região sudoeste, por ali. E agora nós vamos fazer um na região leste, que é indo para Guapiaçu, ali próximo do Residencial Maria Júlia. Que foi o lançamento recentemente, demos a ordem de serviço. Esses 3 poços era uma previsão de que com eles a gente ganhasse ganha um fôlego até que a gente consiga a segunda fonte superficial. Então, essas obras não são obras que ocorrem do dia para a noite. Um poço desse demora 8 meses para ser perfurado, instalado e produzir água. A partir do momento que você tem a definição da outorga final, eles autorizam a perfurar, dá uma expectativa de vazão disponível. A gente tem uma expectativa nesse poço de 300 a 350 metros cúbicos por hora. É uma boa vazão. Estrategicamente, garante essa região do Alto Alegre aí, que a gente tem que levar água para lá. A gente leva a água da ETA para o Alto Alegre e de lá distribui. Então, nós vamos trazer essa água produzida aí na região do Maria Júlia para o Alto Alegre, através de uma adutora de 6, quase 7 quilômetros, um diâmetro de aproximadamente 400 milímetros, e vamos trazer, então, essa água, 350 metros cúbicos por hora, que é suficiente para atender uma população aí de 30 mil pessoas. Só que esse sistema ele é interligado a outro sistema, João Paulo II, e isso possibilita, então, a gente atender aí uma população de até 70 mil pessoas. Muito bom. E são 7 poços profundos que você Hoje nós já temos 9 poços em operação e devemos chegar a 11. E, ultimamente, temos discutido aí que a gente vai pleitear mais um poço, o 12º, que é lá para a região noroeste, por aí, nordeste, por aí. Mas é possível? Na reportagem do Diário dessa, falou que era o último, que não ia mais liberar. Por isso que a gente está estudando. Porque, na realidade, nós temos um problema. Quanto mais você afasta o poço do centro de distribuição, mais cara fica a obra. Para você ter uma ideia, estamos estimando para a produção dessa água ali no Poço Maria Júlia, com todo o sistema operando, um investimento acima de 30 milhões. Então, quando você vai fazer esse planejamento, você tem que colocar isso no papel e ver se precisamos efetivamente nesse momento, por isso que eu falo que é um estudo, que tem uma engenharia financeira por trás disso, não só uma engenharia de água, mas uma engenharia financeira. Quanto vai nos custar essa água para colocar no centro de distribuição? Então, estamos estudando, sim, esse 12º poço, mas tem que passar por um pedido de outorga junto ao DAE, para eles analisar se é possível, porque naquela região também a gente tem um poço particular, que é o daquele clube que tem indo em direção ali a Granada, tem um clube que tem um poço lá, Termas Internacional de Rio Preto, ele tem um poço do Guarani. Então, a gente tem a localização desses poços, normalmente a gente usa um raio aí de aproximadamente 3 quilômetros um do outro. Então, tem que ter uma distância mínima, analisa esse custo de trazer essa água, enfim, tem que planejar. Essas águas de poço profundo, elas passam por tratamento igual a água da superfície ou não? Os poços profundos passam por algumas... Que deve ser uma água super pura, né? Ela é pura, ela é mineral. E, às vezes, o excesso de mineral provoca algum problema. Então, o que nós fazemos com a água dos poços? Do Poço Guarani, resfriamento, primeiro item. Quanto mais fria a água, menos problema de carbonatação, você reduz. Depois, nós fazemos a aplicação
do cloro e do gás. Aí nós fazemos a adução para o centro de reservação. No centro de reservação, nós temos, e no poço, nós temos a injeção de CO2. Toda a água do Guarani, ela recebe aqui em Rio Preto uma injeção de CO2 nela. O CO2 reage com o carbonato e mantém ele em suspensão. Então, quando essa água do Guarani chega na casa do usuário, ela não vai provocar aquele branqueamento, aquela incrustação que aparece muito nos chuveiros. Sim. Então, se a gente não fizer esse tratamento com o CO2, inclusive compromete a rede. Ele incrusta na rede e vai reduzindo a vazão. Até a gente uma gordura, né? O colesterol. Gordura, o colesterol das redes de água. Então, em Rio Preto, a gente tinha esse problema muito sério na região do Eldorado, do solo sagrado, e com a injeção do CO2, nós reduzimos bem a incidência da incrustação. Cano, né? Exatamente. O senhor falou de ter uma segunda fonte de superficial, é o projeto do Rio Grande? Exatamente. Como é que está esse projeto? Esse projeto ele está sendo discutido em Rio Preto desde os anos de 2007, 2008, sim, quando nós fizemos o primeiro Plano Municipal de Saneamento. Ali já se definiu e detectou que nós precisaríamos de uma nova fonte superficial, porque o Rio Preto, com o crescimento da cidade e o processo de urbanização da bacia dele, ele tende a reduzir a vazão média. Consequentemente, nós não vamos ter água disponível para fazer a coleta, o tratamento e a distribuição, oriundo do Rio Preto. Há uma redução dessa vazão. Outro problema sério é que quando você aumenta, a população aumenta, você produz mais esgoto. Quando você produz esgoto, você trata o esgoto, mas o esgoto ainda tem uma quantidade de 6% a 10% de contaminantes. E quem depura esses contaminantes é a água do rio. Então, se você tira toda a água disponível, você não depura lá o esgoto. Então, você vai manter o rio contaminado aí por muitos e muitos quilômetros. Então, qual que é a equação que se faz? Quanto de água que nós temos para descontaminar? X, quanto que a gente pode lançar. À medida que você retira, você vai reduzindo essa capacidade de depuração. Então, você tem que manter o rio e para isso, o projeto do Rio Grande, a médio prazo, ele vai substituir totalmente a água do Rio Preto e deixar o Rio Preto correr livre. Nós vamos manter os lagos, que é um cartão postal, é muito bonito. Ele serve de amortecimento para enchente, quando temos aí, em alguns momentos, cheia aí no Rio Preto. Ele controla essa vazão. A gente mantém isso estrategicamente, mas a água e a solução definitiva para Rio Preto, que vai garantir a sustentabilidade no abastecimento futuro, porque a gente prevê que essa cidade deve chegar aí nos próximos 30 anos a 800 mil habitantes, buscar água no Rio Grande. E como que está o projeto? Porque parece que o dinheiro pro projeto saiu, está em elaboração. Está em elaboração. O projeto está praticamente pronto. Tem alguns detalhes que a gente faz o projeto e tem que aprovar, por exemplo, no DENIT. O DENIT, que é o gestor da BR-153. 90% do trecho da adutora, que vem lá do Rio Grande, ele é na faixa de servidão do DENIT, da BR-153. Então, o projeto está sendo aprovado nesse momento. O DENIT fez alguns ajustes no projeto da duplicação da BR-153 e pediu para a gente fazer alguns ajustes nos locais, principalmente nos trevos. Então, está terminando essa fase, já entramos com o pedido de licenciamento nos órgãos ambientais e a gente espera que ainda no primeiro semestre esse projeto esteja totalmente concluído e aí a gente esteja preparado para levar isso para o Ministério, que é um projeto do Ministério, ele financiou o projeto. Nós já protocolamos todas as etapas dentro do Ministério, inclusive protocolamos a intenção de financiamento. Porque isso não é uma coisa que acontece do dia para a noite. Tem que analisar a capacidade de investimento, capacidade de endividamento, capacidade de pagamento do município.
Então, é essa fase que nós estamos, é a que antecede um processo licitatório ou um processo de PPP, seja qual o modelo que a cidade for escolher. Mas isso vai passar por um debate que envolve a sociedade, que envolve os políticos, que envolve as lideranças, que a gente acha importante que todos, as pessoas interessadas no desenvolvimento de São José do Rio Preto, na sustentabilidade ambiental, participe desse processo. O valor é aquele mesmo, cerca de R$1 bilhão? Exatamente. É uma obra de porte. Vai ser a maior obra da história de Rio Preto. Obra. No final dos anos, início dos anos 2000, a gente estava com o grande desafio que era tratar o esgoto. Na época, a imprensa questionou essa pergunta que você fez, é um grande investimento. A gente falava em investir 400 milhões no sistema de tratamento do esgoto. Também houve preocupação da sociedade, e com razão, porque é um número que assusta, é um número que para aquelas pessoas que têm responsabilidade, tem que ser bem discutido. E aí a gente começou a trabalhar esse sistema. Conseguimos fazer o projeto, conseguimos comprar a área, desapropriações, conseguimos um financiamento, o SEMAI ganhou capacidade de investimento, musculatura técnica, que é muito importante. Hoje a gente está muito mais preparado tecnicamente que estávamos em 2002, 2003, 2005. E a gente conseguiu, nesses praticamente 17 anos, de 2005 para cá, tratar o esgoto, estender as redes de emissário. Hoje estamos aí finalizando o sistema de talhado. Esses 400 milhões foram investidos ao longo de 17 anos. Então, quando a gente fala em 1 bilhão, nós não vamos ter 1 bilhão agora, mas nós temos que pensar em 10 anos, em 15 anos, quanto tempo a gente precisa para investir esse recurso. É como fazer uma casa. Às vezes a pessoa não tem o recurso total, mas ele tem um pouco. Ele tem o terreno, ele tem o projeto, ele vai na Caixa ou num banco e busca o financiamento. E ele vai pagar ao longo de 20 anos. E é isso que eu acho que Rio Preto deva fazer nos próximos anos. Discutir, ver a oportunidade, ver taxa de juros de mercado, ver se é melhor um financiamento puro, ver se nós temos condições técnicas para tocar um projeto dessa envergadura, ver como é que a iniciativa privada pode participar de um projeto desse. O próprio marco regulatório de saneamento, ele prevê a participação da iniciativa privada nos grandes projetos. Haja vista que nós temos aí a concessão, uma PPP em Alagoas, temos PPP no Rio de Janeiro, temos PPP no Rio Grande do Sul. Quer dizer, isso não é uma coisa que é um palavrão. Sim. Isso é a solução. Agora, temos que ter responsabilidade. Eu estou tendo a minha. Eu espero que os outros agentes públicos e políticos também as tenham. Como que seria essa é uma adutora que traz? Qual o tamanho? Ela ficaria enterrada ao longo da rodovia, vem por cima? E aí, só para completar, Nicanor, isso não pode ser tratado como um consórcio de municípios, porque, em tese, poderia atender outros municípios também, sim, da região metropolitana, enfim. Vamos começar e vamos inverter, então. Primeiro eu vou falar da região metropolitana. Quando nós fizemos o pedido de outorga, nós fizemos um pedido para uma vazão de até 3 metros cúbicos por segundo. Essa vazão, esse volume de água diário é suficiente para atender uma cidade de 1,5 milhão de habitantes. Ou seja, hoje a região metropolitana de Rio Preto está com 1 milhão de habitantes. Então, efetivamente, é um projeto que pode atender uma população, e principalmente essas cidades que estão conurbando com Rio Preto. A gente já tem um processo de conurbação muito rápido, Mirassol, Rio Preto e Piguá, Rio Preto Guapiaçu, Rio Preto Cedral e Rio Preto Badi, que está conurbando. Naturalmente, essas cidades estão interagindo e encostando em Rio Preto, e Rio Preto está encostando nela. Então, isso é um processo natural. Isso já acontece na região de Campinas, é fácil enxergar isso lá. E aqui vai acontecer também. Então, esse projeto, ele já olhou para isso. Por isso que nós pedimos
esse volume de 3 metros cúbicos, já pensando nesse processo natural de conurbação. Agora vamos lá, o que é a obra? O que está previsto nessa obra? Primeiro, nós vamos ter uma grande obra na barranca do Rio Grande, 3 quilômetros abaixo da barragem de Marimbondo, ali, na BR-153, 3 quilômetros aproximadamente. Ali vai ter uma grande estação de captação e elevação, uma que capta a água lá, vai ter feito uma grande obra abaixo do nível da água para aprofundar, para garantir que ali nunca seca. Para você ter uma ideia, a vazão mínima do Rio Grande nos últimos 50 anos é de 300 metros cúbicos por segundo, que é o que a barragem libera. Na pior seca, ela libera 300 metros cúbicos por segundo. Dedéu, hein? E nós vamos buscar só 3%. 1% da 1% da vazão mínima. É isso que é o projeto. Bom, feito essa captação, essa elevação, lá vai ter um grande complexo de bombas muito grandes, vai ter uma subestação de energia elétrica, tanto de energia que se consome, enfim, vai ter toda uma estrutura já projetada, e de lá sai do SEMAI. Do SEMAI. De lá sai uma adutora de 1,5 metros de diâmetro, que é a adutora onde é possível transportar essa água para Rio Preto. E ela vai andar ao longo de toda a extensão da BR e chegar numa área que a gente já tem ali próximo ao Distrito Carlos Arnaldo, em frente, e ali será construída a segunda estação de tratamento de água de Rio Preto, que a gente está chamando ETA Norte. ETA 2. ETA 2. Mas, num primeiro momento, que é isso que a gente diz, essa obra da ETA 2, ela fica num segundo plano, ela já vai para a segunda etapa, junto com outras. Nós vamos chegar com essa água lá, nessa região, vamos fazer um tanque de reservação, e desse tanque de água bruta, nós vamos fazer uma subadutora e trazer a água, aproximadamente 750 litros por segundo, aqui para a ETA Palácio das Águas. E aí a gente vai tratar essa água, desativar o sistema do Rio Grande, do Rio Preto, e distribuir essa água para a cidade. Então, por isso que eu falo que são etapas. A primeira etapa é a captação no Rio Grande e trazer essa água até Rio Preto. Aí nós vamos aproveitar toda essa estrutura que nós temos na ETA Palácio das Águas, que não é uma estrutura pequena, é uma estrutura moderna, modernizada, é uma estrutura que cumpriu e vai cumprir por muitos anos a sua função, que é tratar esses 750 litros. Numa segunda etapa, que a gente chama de segunda fase da obra, a gente faria um módulo da ETA Norte, ela é projetada em 4 módulos, para 750 litros cada um, e trataria mais 750 litros. Aí vem uma terceira etapa, distribuir essa água da ETA Norte através de um anel, não um anel viário, mas um anel hidráulico. A água tratada da ETA Norte, ela vai contornar a cidade de São José do Rio Preto, interna e uma parte externamente, e abastecer os grandes sistemas. Então, com isso, você tem um sistema que ele é possível abastecer por 2 caminhos, que é um anel, você abastece num sentido horário ou no sentido anti-horário. Então, esse é o projeto, para ter uma ideia. São 55, 56 quilômetros de adutora de água bruta. E está previsto mais 100 quilômetros de subadutoras e adutoras de água tratada para atender a cidade de São José do Rio Preto até os anos 2050. Barbaridade. E essa água aí vem por gravidade ou não? É bombeada. Um trecho é bombeado até, assim, Onda Verde tem que subir. De Onda Verde para cá, ela vem por gravidade. A região de Onda Verde é mais alta do que aqui. Tá certo, gente. Tá aí o superintendente do SEMAI, Nicanor Batista Júnior, falando um pouco da autarquia, mas com destaque aí para a primeira colocação no ranking de saneamento do Instituto Trata Brasil. Rio Preto subiu 8 posições, né? Estava em 9º ano passado. Esse ano aparece em primeiro entre todas as cidades do país, com nota máxima. Quero agradecer mais uma vez o Nicanor.
parabenizar pela conquista para Rio Preto e para o SEMAI. E pode falar o que você quiser aí, Nicanor. Eu que agradeço a oportunidade da Câmara de Rio Preto, através da TV Câmara, da gente estar divulgando o que o SEMAI faz, porque prestar contas é uma obrigação do gestor público. Então, nesse momento, eu vejo essa oportunidade de estar prestando contas para a população, estar prestando conta para a Câmara de Vereadores, que são os nossos fiscais, que colaboram muito, que conhecem a situação do saneamento em Rio Preto, e e o prêmio nos honra muito. Nos honra porque, como você mesmo disse, nos últimos 6 anos, um investimento muito grande. O Rio Preto sempre teve, nesses últimos anos, entre os 10 primeiros. A pontuação do primeiro para o 10º não é uma grande diferença. Qualquer ponto que você ganha, você sobe boas posições. E foi isso que aconteceu esse ano. O ano passado a gente perdeu de 3º, fomos para 9º, e esse ano a gente recuperou de 9º para 1º, que foi uma notícia, até uma surpresa para nós, que a gente esperava crescer um pouco. Hoje, Nicanor, Fiquei sabendo hoje de madrugada. Eu recebi alguns amigos, já começaram a me passar as notícias às 6 horas da manhã. Que bom. Aliás, eu esqueci de falar, um dos itens também levados em consideração é a tarifa, né? O SEMAI também tem uma das melhores tarifas, aí, pelo menos é o que consta, mais baratas, né? Isso é uma verdade. A gente sempre que faz os estudos de tarifa para a água e o esgoto de São José do Rio Preto, a gente compara com outras cidades, principalmente as cidades que têm serviço de excelência. Não dá para comparar com cidades que prestam serviço não adequado. Então, a gente pega aquelas cidades que prestam serviço adequado, que tem uma água de qualidade, que tem esgoto coletado, afastado e tratado, que faz investimentos, então, para garantir a universalização, e compara. E Rio Preto tem sido uma cidade que cobra uma tarifa barata. Temos um orçamento, hoje, por volta de 300 milhões, para uma população de quase 500 mil habitantes. Eu comparei outro dia que eu visitei a autarquia de Jundiaí. Jundiaí é uma cidade um pouco menor, tem 430, 440 mil habitantes, e lá tem um orçamento de 520 milhões, ou seja, mais de 40% a mais. E isso reflete no preço da tarifa. Então, a tarifa de Jundiaí é 40% maior do que a tarifa de Rio Preto. E não está entre os 20 melhores, né? Não, ele está entre os 20, mas não entre os 10. Jundiaí deve ser tá, 18º, aqui os... Bom, é isso aí, gente. Tarifa tem reajuste esse ano? Tem alguma coisa prevista? Inflação só? Nós fazemos todo ano um estudo, tem uma comissão só de servidores, que faz toda a captação de informações, de dados gerenciais, e apresenta para a direção do SEMAI, e nós apresentamos para o Conselho. Na reunião do Conselho é discutido a necessidade ou não de ter o reajuste, mas, via de regra, nós fazemos sempre, no mínimo, IPCA. Até para manter essa capacidade de investimento. Tá certo, Nicanor. Obrigado mais uma vez, viu? E tá aí, então, o SEMAI primeiro no ranking do Instituto Trata Brasil. E com o tratamento agora de 100%, a tendência é continuar, né? Esperando reduzir as perdas e melhorar ainda mais. Maravilha, tá certo, gente. Olha só, nesta terça-feira, amanhã, teremos a 9ª sessão ordinária de 2023. Vamos conferir aí os itens que estão na pauta. A Câmara de Rio Preto realiza nesta terça-feira, 21 de março, a 9ª sessão ordinária do ano, que tem 7 itens na pauta. Entre eles, o projeto de lei do prefeito, que altera o Conselho Municipal de Políticas Culturais da cidade, dividindo a representatividade em 3 segmentos: classe artística, poder público e sociedade civil. O Poder Executivo também é autor de outro projeto de lei que faz alterações no Código Sanitário, ampliando a possibilidade de uso da verba advinda de multas para ações da Secretaria Municipal de Saúde. Em seguida, os vereadores analisam 2 projetos de lei do vereador Diego Mafuz. Um, que institui o Programa de Atenção Integral ao Autismo no município, e outro que institui a Semana Municipal do Empreendedorismo e da Inovação. Encerrando a pauta, estão 3 projetos de resolução de autoria da mesa diretora. Um, altera o prazo para a entrega das homenagens pelos vereadores, reeleitos ou não.
Outro regulamenta a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais no âmbito da Câmara Municipal. E o último reestrutura a Comissão de Gestores de Contratos, extingue a Comissão de Licitação e a figura do pregoeiro e institui a Comissão de Contratação e a Comissão Gestora de Proteção de Dados. A sessão tem início às 14 horas com transmissão ao vivo pela TV Câmara, canal 4 da NET Claro e 28.2 em sinal aberto, pela Rádio Educativa 106,7 FM e pelas redes sociais da Câmara Municipal. Ariana Pereira para a TV Câmara, o canal do Legislativo. Bom, tá aí então, gente, nona sessão, a partir das 2 horas da tarde, só para registrar, logo após a sessão, às 18h30, vai ter uma reunião da Comissão de Defesa da Cidadania com a secretária de Educação, Fabiana Zanqueta, para tratar de questões aí envolvendo a pasta, como o pagamento do piso aos professores, também questão de creche, vaga em creche, horário de creche e tudo mais, com a transmissão ao vivo aqui pela TV Câmara a partir das 6h30 da noite, né? É isso aí, gente. Essa edição do X da Questão fica por aqui. Se você quiser rever esse programa, ele será reprisado logo mais às 8 horas da noite, amanhã às 7 horas da manhã e depois reprises ao longo da programação. Mas desde já o programa fica disponível nas nossas redes sociais, está lá no YouTube e também no Facebook da Câmara Municipal de São José do Rio Preto. Sempre lembrando que você pode enviar mensagens com sugestão de pautas, de entrevista, de reportagem para o nosso WhatsApp, está aí o número na tela, e todas as informações aqui da Câmara Municipal você encontra no nosso site uriopreto.sp.leg.br, também no nosso aplicativo Processo Legislativo Digital. É isso aí, gente. O programa de hoje teve os trabalhos técnicos do cinegrafista Oséias dos Santos, o GC do Thiago Zatti, controle mestre do Fernando Giroldo e o áudio do Israel Heleno de Castro. É isso aí, um grande abraço e até a próxima.